Página 35. Qual foi o maior obstáculo da humanidade? Foi viver à procura da verdade. Por que um mundo sem valor? Por tudo ser somente aparências. E por tudo ser aparente é que tudo gera, forma-se, nasce, cresce, refloresce e depois morre, desaparece. Então, qual o valor de tudo isto? Nenhum. Qual é o valor da vida e de todas essas vidas? Nenhum. Porque tudo é aparência, e aparências não são verdades, e por não ser verdade, tudo é mentira. E quem se preocupa e dá valor à mentira, está perdendo tempo. Então o mundo e a vida é preciso ser conhecida e reconhecida como ela é e como tudo é. Mas a humanidade quiseram fazer da mentira a verdade, e daí a causa de todo o sofrimento da humanidade, uma das causas. Os primitivos loucos incutiram no povo que a mentira era verdade. Daí então começou a loucura da humanidade por fazer da mentira a verdade. Os primitivos loucos que inventaram e criaram os primórdios passos, modos e métodos para a traição do povo, para a ilusão do povo, mentindo e mentindo sempre, e todos enganados até hoje com tantas mentiras. Então viveu o povo até hoje procurando a verdade e nunca encontrando, nem podia encontrar a verdade na mentira. Daí então surgiu a literatura dos falsos filósofos, que enganados estavam, e daí multiplicando o engano e as mentiras com suas filosofias. E o povo das novas gerações à procura da verdade e procurando a verdade em toda a literatura existente no universo, sem encontrar. O resultado de toda esta traição filosófica foi se tornarem todos materialistas, porque fizeram da mentira a verdade e foram procurar a verdade na mentira, não podiam de forma alguma encontrar. Esta é uma das causas do desequilíbrio da humanidade, chegando em todos à descrença total, desiludidos de tudo e dizendo: tudo isto é ilusão, fantasia, hipocrisia e nada mais. Então perguntando uns para os outros: onde está a verdade? Ninguém nunca soube responder. Perguntando uns para os outros: de onde viemos e para onde vamos? Ninguém nunca soube responder. Por que que nós somos assim de matéria? Ninguém nunca soube responder. Quem foi que nos fez assim? E por que fez? Ninguém nunca soube responder. Por que que somos mortais? Ninguém nunca soube responder. O porquê que este mundo que habitamos é assim? Ninguém nunca soube responder. Quem foi que fez este mundo assim? Ninguém nunca soube responder. Nós temos que ter uma origem. Onde é esta origem? Ninguém nunca soube responder. Por que existe água? Ninguém nunca soube responder. Por que que existe terra? Ninguém nunca soube responder. Quem foi que fez a água? Ninguém nunca soube responder. Quem foi que fez a terra? Ninguém nunca pôde responder. Por que que existe noite e dia? Ninguém nunca pôde responder. Quem foi que fez o sol e a lua? Ninguém nunca pôde responder. A causa desse mundo? Ninguém nunca pôde responder. A origem desse mundo? Ninguém nunca pôde responder. Então, de verdade, ninguém nunca soube coisa alguma. E por isso, vivendo à procura da verdade até hoje, que agora ela aí está. Mas é agora. A deliberação do princípio dos primitivos loucos foi mentir, sempre para toda a humanidade e de formas todos traídos pela mentira, por essas falsas verdades. Ninguém no mundo de certo nunca soube coisa alguma. E por nada de certo saberem, é que o mundo sempre viveu em desacerto e sempre em multiplicações de desacertos, e daí a causa dos descontentamentos, e daí a causa das brigas, das discussões, das revoluções e das guerras. A mentira como verdade tinha mesmo que multiplicar os desacertos no mundo e a multiplicação do sofrimento. Está aí uma das causas da agonia do povo e do mundo, ter a mentira como verdade. E por ter a mentira como verdade, se tornando um sofredor e sofredores. Quem vive enganado tem que sofrer. Resultado: sofre o que diz que sabe, e sofrimento prova que ele nada sabe, e sofre quem nada sabe. Então, o que adiantou todo esse saber mentiroso, todas essas mentiras para o povo, para o mundo? Nada. Levou todos ao nada, ao ridículo.
e por isso o sofrimento se multiplica e as desilusões e o descontentamento. Então, a mentira foi a causa da ruína das ruínas de toda a humanidade, e hoje, em mãos de todos, a verdade das verdades, o conhecimento da verdadeira origem da humanidade, a imunização racional. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, com base e com lógica, e dizendo, é verdade. A imposturice dominou todos de uma tal forma que botou todos pensando ser o que não podiam ser, e por isso os cegos se tornando vaidosos, presunçosos, orgulhosos, invejosos, ambiciosos, gananciosos, hipócritas, fingidos, falsos, Judas. A mentira a causa desses defeitos todos, impostores. Tudo isto houve uma causa, a mentira. Criou esses defeitos todos para a humanidade. Desse jeito e assim desta forma, tinha mesmo a humanidade que sofrer muito, por todos viverem em falso, por todos viverem traindo a si mesmos e traindo os demais, mentindo para si e mentindo para os outros, vivendo enganado e enganando os outros. Então, ninguém é culpado de viver assim desta maneira, porque quando nasceram, já encontraram esse prato de ruínas aí feito. Quem são os culpados de tudo isto? Foram os primórdios, antigos atrasadões e teimosos, que criaram, fizeram da verdade a mentira e daí botou infinidade de gerações em sofrimento e sacrifício. Que até hoje é como estão vendo, o sofrimento se multiplica dia a dia. Tudo isto por causa do mau começo, de inventar nomes, histórias e contos, forjando sempre mentiras, botando nomes em tudo, criando a fantasia filosófica, criando a fantasia indumentária e multiplicando as fantasias de uma infinidade de jeitos e formas e maneiras. Daí então, completou a cegueira das novas gerações. Está aí uma das causas de que a humanidade ficou assim. Desta maneira, desiludida de tudo, não querendo admitir coisa alguma a não ser a matéria e na mesma hora em contradição com ela. Em contradição com ela, porque quanto mais o progresso da matéria, mais poluição em tudo, mais ruínas, mais tudo de mal a pior, mais destruição. E daí a contradição por estarem vendo que estão regredindo e não progredindo. Então, progresso de ruínas, de multiplicações das mesmas para a humanidade. Qual era o fim deste jeito? A liquidação de todos. Então, todos trabalhando e progredindo para a liquidação de si mesmo e das novas gerações, até o extermínio total da humanidade. Então, onde está o saber da humanidade? Em lugar nenhum. E as novas gerações, inexperientes, adotando a destruição de si mesmo, por se iludir com a vida, por ter pouca noção da vida ou nenhuma, porque quem tem noção da vida, julga a vida como ela é. E quem julga a vida como ela é, vive sem vaidade, sem ambição, sem ganância, sem prejudicar ninguém. Porque quem sabe viver não se prejudica nem prejudica ninguém. E quem não sabe viver se prejudica e prejudica os demais. Os que não sabem viver são os iludidos, traídos e dominados pelas ilusões. Então, esses não têm noção para fazer o julgamento do que a vida é. Agora, o universo em desencanto é que mostrou à humanidade o que a humanidade é e o porquê todos assim são, de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. Agora está aí em mãos de todos a verdadeira felicidade, a verdadeira racionalização da humanidade, porque conhece o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e como se ligar a ele e como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, aí completa, em mãos de todos, a definição real da humanidade e a definição real da formação desta deformação racional. Desta forma, o mundo entra dentro de pouco tempo na sua forma real, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como iam, como estavam, todos materialistas já se julgavam perdidos. Todos perdidos e tudo perdido por nada saber de real, por viver aqui neste mundo e não saber o porquê dele. Por viver aqui neste mundo e não saber o porquê de sua existência. Só isto botava todos agonizando em agonia noite e dia. E o desânimo, cada vez maior,
por o sofrimento, as desilusões se multiplicarem. Então diziam uns com os outros: nesta vida só esperamos o pior porque não sabemos o porquê dela e o porquê de tudo. E por nada saber, só se espera o pior, daí as agonias e o desânimo, porque a música era uma só: sofrimento e mais sofrimento, desilusões e mais desilusões, decepções e mais decepções. Como um barco que vai lentamente se afundando, assim era a vida da humanidade, por a bússola de todos ser a mentira, e a mentira levando todos à ruína das ruínas. E hoje, com a bússola da verdade das verdades, a bússola racional, e assim tudo mudando na vida de todos de bem para melhor, havendo então gosto e prazer de viver. E com a bússola da mentira, somente desprazer. Veja o triunfo desolador da humanidade. Agora tudo mudou, tudo é belo pelo saber ser o verdadeiro e por isso conhecem a causa e a origem de tudo pela verdadeira cultura, a cultura racional. É a cultura do aparelho racional.